abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém, amado? Deus recebeu a tua adoração nessa noite. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo, irmão. Nosso Deus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes na casa do Senhor nessa noite? Feliz pela presença de cada um. Irmãos, é na presença do Senhor que nós somos renovados. É na presença do Senhor que nós recebemos refrigério para a nossa alma. Refrigera a nossa alma. Foi o pedido. Então, a nossa alma é refrigerada quando nós entramos na presença do Senhor. Nessa noite, o segundo dia que nós estamos aqui, buscando avivamento. Sabemos que é o desejo de Deus encontrar uma igreja viva, uma igreja autêntica, uma igreja apaixonada pela presença dEle. Isso é possível quando nós entendemos a palavra de Deus, porque a idolatria é justamente criar um Deus segundo a nossa mente, segundo o nosso coração. E quando nós fazemos isso, estamos adorando a nós mesmos. Por isso Deus quer que a palavra dEle seja pregada, porque quando nós aprendemos a sua palavra, Ele é glorificado, porque Ele diz que busca homens e mulheres que o adorem, mas é preciso conhecer o Deus que adora. Nós não somos papagaio que copiamos o que outros estão falando. Nós vivemos segundo as Escrituras. E nós hoje vamos finalizar aquilo que Deus pôs no meu coração. E juntamente com a igreja nós oramos no decorrer desse tempo para chegar nesse dia. E o Espírito Santo está falando desde ontem através da oração, através do louvor. E certamente continuará a falar, porque nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Amém? Abra a tua Bíblia, onde nós estamos embasados, em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu quero agradecer a visita, os nossos visitantes que se faz presente neste lugar. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que ainda não cumprimentou, tem a oportunidade agora. A nossa irmã que ontem esteve aqui conosco, Deus continue abençoando. Solange e José, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Abacuque capítulo 3 é o nosso pontapé. Amém, irmãos? Todos acharam? Se coloque de pé só para nós lermos depois. Você pode ficar sentado. Está escrito assim na palavra do profeta Abacuque: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, fazei conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pai, obrigado por mais um dia reunido com tua amada igreja, para junto nós buscarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, fala o nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos nessa noite. No nome de Jesus. Você que está vivo diz: sente glorificando ao Senhor. Amados irmãos, sabemos que Abacuque, ele não é citado em outro livro por nenhum dos profetas. Abacuque tem um nome certo, daquele que abraça ou abraça. Nós podemos ver que ele tentou abraçar realmente a causa de Israel. Quando nós finalizarmos, nós vamos entender. E 605 anos antes de Cristo, a Bíblia nos diz que o cenário não estava
como outrora nós aprendemos ontem, quando Salomão construiu o templo e ali estava a justiça, Salomão operando no poder do Espírito Santo, debaixo da obediência. E ao concluir o templo, é nos contado que a glória de Deus desce devido à obediência de Salomão em fazer conforme a vontade de Deus o templo. Nada tinha a não ser aquilo que glorificasse o nome do Deus de Israel. E nós sabemos que Deus deixou para aqueles que lá estavam um mandamento, uma aliança, para que eles pudessem viver conforme a vontade de Deus. E vivendo conforme a vontade de Deus, os céus estariam abertos sobre eles, para viver tudo aquilo que eles jamais imaginaram. O Deus que disse que sustentaria os filhos, os netos e os descendentes daquele que outrora entrou na presença de Deus, pedindo que a mão poderosa dele estivesse lá. Ele disse: estarei aqui. Então somente se vocês obedecerem os meus mandamentos, minhas ordenanças, meus estatutos, se vocês submeterem a minha palavra e viver conforme o meu querer, não deixarei de mandar a chuva para vocês, a provisão, o cuidado, o amor. E ontem nós vimos que um dos descendentes, achando que tinha poder, que estava no domínio de tudo, porque muitas das vezes a gente acredita isso, começou a implantar, a colocar em Israel, em Judá especificamente, aquilo que ele achava conveniente, e começou a trazer para dentro do templo tudo aquilo que não glorificava a Deus, tudo aquilo que Deus havia tirado da sua presença quando ele prometeu entregar o povo de Israel a terra prometida. E lá existia o povo que adorava, que sacrificava os seus filhos, que aplicava a sua vida e fazia tudo aquilo que os demônios pediam. Então esse homem chamado Manassés vai nos contar que traz para dentro do templo adoração a esses demônios, aos Baalins e as estrelas dos céus, e tudo aquilo ao qual Deus havia pedido que não fizesse, Manassés fez. E a Bíblia nos diz que ele fez o povo pecar juntamente com ele. Nós vimos ontem a consequência que ocorreu na vida de Manassés, por achar que não existe consequência na negligência. E ele passou uma humilhação, ele passou um período de angústia, distante do conforto, distante do domínio que ele tinha em Jerusalém. Estava lá na Babilônia, clamando, suplicando, pedindo ao Deus dos pais dele, que pudesse fazer com que ele voltasse e fosse restaurado para viver a promessa de Deus. E ao pedir, ao fazer aquilo que Deus deixou como princípio para trazer restauração, que era se humilhar, se converter e orar a ele, e se desviar do mau caminho, Deus disse que ouviria. E Deus ouviu Manassés, um dos piores reis que já existiu em todo Israel. Cruel, um dos piores, que fez coisas terríveis aos olhos de Deus, mas por ele usar o princípio da palavra de Deus, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ainda que seja um dos maiores pecadores, como foi ele, como foi Paulo, houve restauração. Certamente haverá restauração para aqueles que desejam voltar ao primeiro amor, como foi cantado aqui nessa noite. Amém ou não amém? Isso tudo é o pano de fundo que nós estamos para chegar em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu quero que você entenda que estava acontecendo essas coisas. E é nos contado agora que Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele havia feito uma promessa. Eu quero que vocês vão comigo para nós continuarmos a fazer aquilo que nós estávamos fazendo ontem, lendo a Bíblia e confirmar que a palavra de Deus é a verdade para nós vivermos nesse tempo. Em 1 Reis, no capítulo 13, o Senhor, no início, na inauguração desse mal que foi implantado em Israel, em que dividiu, onde há idolatria vai sempre existir divisões, irmão. Vai sempre
existir desordem. Sempre que houver idolatria no meio do povo de Deus, é o homem que quer ser glorificado. E foi isso que aconteceu. A Bíblia nos conta aqui que Jeroboão, ele recebe de Deus a graça de governar as tribos de Israel, as 10 tribos. E ele começa a implantar a doutrina ao qual ele achou conveniente, segundo o coração, de querer trazer para Betel, ali, um ritual semelhante ao qual Deus deixou ordenado em Jerusalém, um sacerdote separado por ele da tribo de Levi, fazendo com que Deus, somente ele, fosse adorado. Ele colocou o bezerro de ouro, e ali Deus, vendo a ingratidão deste homem, a falta de compromisso e lealdade com a sua palavra, Deus traz para nós aqui no capítulo 2, uma sentença. Eu quero que você leia comigo, dessa forma. No 1 vai dizer dessa forma: eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus foi ajudar em Betel a Jeroboão, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, esse profeta foi, clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de vocês ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de vocês, de você. Estamos aqui olhando um profeta que surgiu, não fala o nome, vindo debaixo da obediência de Deus para trazer uma ordem, uma sentença que Deus cumpriria naquele ao qual estava levando o povo a adorar um falso Deus, sacrificando neste altar. Deus diz que eis que um filho nascerá à casa de Davi, e Deus vai dizer o nome. Deus não fala o nome do profeta, mas diz claramente o nome do qual ele vai usar para trazer sentença sobre a vida daqueles que estavam vivendo uma vida de idolatria. E o nome do filho é Josias. Agora abre a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo, em 2 Crônicas capítulo 22. Versículo 8. Desculpa, 2 Reis 22. Está escrito para nós assim, para você entender o contexto. Só para você saber, depois nós vamos para o 8. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Quem começou a reinar? Reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias, quem era Josias? Josias era o filho de Manassés, que agora vem reinar no lugar do seu pai. E o cenário estava caótico, o cenário estava terrível, porque o povo por muito tempo foi ensinado a viver uma vida de idolatria, de afronta.
de sacrifícios a demônios. E muitos ficaram impregnados com isso. Depois de 300 anos, Deus ele cumpre aquela palavra que ele disse através do homem de Deus: eu vou levantar o meu filho, que vai trazer a minha justiça na terra, vai fazer a minha vontade. Passará o céu, irmão, e a terra, mas a palavra de Deus se cumpre. E aqui nós estamos vendo que Deus levanta este homem num cenário terrível, um cenário em que Israel estava vivendo completamente a depravação, a qual Deus havia falado para os seus profetas, para que pudesse dizer para aqueles que lá estavam: saiam desse caminho, vocês estão pecando contra mim, vocês deixaram de beber da água, vocês deixaram de beber da cisterna, ao qual eu estou dando para vocês, para beber de uma cisterna que não tem água. E o povo estava ali, vivendo uma vida de idolatria, a tal ponto que toda uma família estava servindo a rainha do céu. Ali, o filho prestava o culto, o pai prestava o culto, a mãe prestava o culto. E ai daquele que viesse tirar isso do coração deles. Nesse cenário, é nos contado no 8 dessa forma: então o sumo sacerdote Elquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Elquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor, entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm seus encargos à casa do Senhor. Depois, o escrivão Safã anunciou ao rei: redobre sua atenção, o sacerdote Elquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes, rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Elquias, o sacerdote, a Icã, filho de Safã, Aquibô, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, a respeito da palavra do livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer segundo tudo o que está escrito ao nosso respeito. Quando o rei, ele começou a reinar, ele era criança ainda, 8 anos. Então quando chega aos seus 16, ali reinando, é nos contado que o escrivão acha a palavra de Deus, acha as escrituras, acha a lei, aquilo que traz vida para uma família, para uma pessoa, para uma comunidade, para uma nação. E achando a palavra, a lei, a vontade de Deus, leva diante do rei, que era o representante do povo. E quando ele lê para o rei fica impactado de tamanha misericórdia, de tamanha graça, de tamanha bondade para com um povo tão rebelde, com um povo tão cruel, com um povo tão idólatra, que por muito tempo Deus estava falando através da sua palavra, que somente Ele era o Deus criador, sustentador, o Deus que deveria ser adorado, o Deus que deveria ser buscado, o Deus que deveria ser temido. E aqui, ele, ao ver aquilo que Deus escrever, ao mandar escrever
para que ficasse como ordenança para aquela nação. Ele vendo que o povo fez tudo o contrário, e também os reis, ele pede para que aqueles homens vão consultar o Senhor, vão buscar o favor de Deus, porque ele sabia que o que estava escrito, irmãos, ia se cumprir sobre aquela nação. Irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. E quem lê com temor, começa a mudar tudo aquilo que impede de viver a bondade, o amor e a salvação. Aquele homem estava no trono, ele tinha soldado, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso, mas ele sabia que não poderia viver ganhando o mundo e perder o favor de Deus. Não foi isso que foi cantado aqui? O que me adianta ganhar o mundo e perder a presença de Deus, porque isso aqui será como o vento, qualquer coisa vai derrubar. É uma estrutura construída na areia, onde vai ter toda a maquiagem, onde vai ter porta, onde vai ter todo o material dentro, vai ter tudo, mas não vai ter estrutura para aguentar o tempo difícil. Então ele entendeu que precisava fazer algo urgentemente. Não precisou ninguém forçar. E nós estamos aqui nesses 2 dias tentando de alguma forma colocar isso no seu coração e no meu coração, que a palavra de Deus é que traz avivamento. É a palavra de Deus que nos faz nós voltarmos à nossa vida e nos posicionarmos da forma como a palavra diz, porque a palavra dele é a verdade para nós. E este homem, ele começa a movimentar os sacerdotes, começa a movimentar os servos, começa a movimentar todos. E ele vai dizer no 15: assim diz o Senhor Deus de Israel, diga ao homem. No 14, para nós entendermos o 15, ele manda consultar então o sacerdote Elquias, Aicã, Aquibor, Safá e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tíqueva, filha de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém, e ele lhe contaram o que havia acontecido. O que havia acontecido? A mulher estava lá, a profetisa, né? E quando ele chegava, olha, nós achamos o livro, nós estávamos vivendo completamente errado, nós estávamos fazendo tudo que nós aprendemos com nossos pais, afrontando a Deus, achando normal, mas vai ter consequências, está escrito, nos dê direção, nos fale o que devemos fazer. E aí, essa mulher ouvindo, ela vai dizer, ela lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim. Quem foi o homem que enviou a ela? Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre estes moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Veja, o Senhor está trazendo a resposta para aquele rei que se humilhou na presença dele e foi pedir a direção, e Deus está dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu trarei desgraça sobre este lugar. Ouça isso, porque você vai entender Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado, 17, queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as suas obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digo o seguinte, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se terneceu, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu a mensagem que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seria objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal
que entrarei sobre este lugar. Então eles voltaram. Então eles levaram esta resposta ao rei. Você está ouvindo a palavra de Deus, irmãos? Não são minhas palavras. Essas coisas foram escritas para nós que estamos vivendo nesses últimos dias, diz o apóstolo Paulo. Essas coisas ficaram como exemplo para nós entendermos que Deus, ele não muda. Só haverá salvação, só haverá livramento para aqueles que realmente se humilham diante de Deus. Daqueles que reconhecem que viver longe da palavra de Deus está vivendo uma vida de perigo, de risco. Este homem foi buscar de Deus direção e ele fez algo para Deus. Ele se humilhou, ele chorou, ele rasgou as suas vestes. Ele orou, pediu a Deus misericórdia, e Deus estava contemplando o coração dele, a atitude dele. E Deus deu a palavra para aquele ao qual fez o que agradava os olhos dele. Não para todos. Por que não para todos? Porque o povo duvida. Eles acreditam em tudo, mas acreditam que a palavra de Deus não é a verdade. Muitos me honram, não é isso? Com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus prometeu para este homem: eu não vou fazer no teu tempo, você não vai ver o que eu vou fazer, o horror. O Senhor diz em Hebreus: minha é a vingança, e eu darei cada um segundo. Vai dizer Apocalipse também, suas obras. Eu quero que isso gere temor no teu coração, para que haja um avivamento dentro de você, segundo a palavra. Será que eu estou conforme a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo segundo o padrão de Deus? Deus está vendo a minha vida como Ele viu deste homem, quando ele se humilhou, quando ele se rasgou diante de Deus, pedindo que pudesse ajudá-lo. Será que Deus está vendo isso na minha vida? Será que Deus está vendo esse desejo de atrair o olhar dEle? E é no culto do avivamento da palavra que isso começa a acontecer na minha vida e na tua vida, irmão. Agora abre a tua Bíblia em nome de Jesus, em Jeremias capítulo 36. Jeremias 36. Aquele rei que fez um trabalho sobrenatural. Não dá para nós lermos, depois você continua a vida de Josias, você vai ver o que ele fez. Ele cumpriu aquela profecia, matou, pegou no altar, jogou incenso, fez tudo o que Deus havia falado. Depois tirou os sacerdotes falsos. Depois ele restituiu o culto ao Senhor, a Páscoa. Ele fez todo o movimento. A Bíblia diz, a história diz que não existiu outro semelhante a este homem, que trouxe sobre Israel um avivamento da palavra de Deus. Agora, este homem morre em paz, porque quem vive o evangelho da paz, morre em paz, sabendo que cumpriu o seu propósito na terra. Você não precisa saber, irmãos, que há 300 anos atrás Deus escreveu a teu respeito, dizendo que nesse tempo Ele queria ver você como Josias. Mas a gente é tão idólatra que a gente precisa de alguém se levantar e bater os pés, chegar no nosso ouvido e falar para nós, porque aí nós vamos ter o avivamento que Deus quer. Alguém tem que falar agora, mas antes de formar esse mundo, Deus, Ele te viu. Ele pensou em você para que nesse tempo você viesse ser o Josias, para que você se posicionasse para levar outros, tirar os olhos do mundo, das coisas do mundo, e priorizasse as coisas de Deus, da sua palavra. Então Deus já pensou em você. Você deve acreditar que você nasceu para esse tempo, para essa época de idolatria, de mentira, essa época de injustiça. Você se levantar como profeta para dizer a palavra de Deus. Agora é nos contado que morreu o rei Josias e Jeoaquim, seu filho, foi colocado ali por Faraó para reinar. E ele estava reinando. E a Bíblia nos diz que ele fez coisas terríveis e não seguiu o passo do seu pai. E o ponto que eu quero que você entenda é esse aqui. Este homem que reinou no lugar do seu pai,
que provavelmente foi nesse tempo em que a profecia chegou até a palavra de Abacuque, veio ao coração para dizer, eu não vou dizer para os homens, mas não, eu vou dizer para Deus. Eu quero que você olhe esse cenário, como é que estava. No versículo 25. Por mais que Alnatã, Delaías e Gemaria tivesse insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeremiel, filho de Amileque, e Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Ebdel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escrita por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo, escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E o rei Joaquim, rei de Judá, e ao rei Joaquim, rei de Judá, diga: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada de noite. Eu castigarei bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os seus moradores de Jerusalém, sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentara a elas muitas palavras semelhantes. Amém? Joaquim, filho de Josias, que viu o pai restaurar Jerusalém, trazendo ali a vontade de Deus em cada centímetro daquele lugar, daquela cidade, da igreja, do templo, vendo o cuidado e o zelo do pai para as coisas de Deus, ele senta para reinar, e ele faz tudo o contrário novamente, trazendo tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. E Deus levanta Jeremias, porque o povo estava amando aquilo que Joaquim estava fazendo, estava amando, estava praticando, estava vivendo para isso, para afrontar a Deus, não só o rei, mas todo o povo. E Deus levanta Jeremias, e Jeremias manda este homem, Baruque, escreve, manda para este homem, lê na entrada do templo, lá fala para todos, e ali lendo, falando a palavra, a indignação, a aliança, a sentença, eles não estavam dando ouvido à palavra de Deus. Até que o rei fica sabendo desse cenário, de um homem anunciando a vontade de Deus, ele manda chamar, e ouve as palavras ao qual Deus havia dado a Jeremias. Ele manda ler novamente ao ouvido dele, ele ouve o que Deus estava dizendo: saia deste caminho, saia de me afrontar, não aplique sobre você a minha ira, agindo dessa forma, porque você vai atrair a minha ira sobre você. Deus não tem prazer, irmão, na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu mau caminho. Até quando Deus vai continuar falando? 2000 anos dizendo: vocês não são do mundo, como do mundo eu não sou. Eu tirei vocês do mundo para que vocês venham ser luz para esse mundo.
Eu quero que vocês sejam santificados, não nas coisas do mundo, mas na minha palavra. Porque a minha palavra é a verdade para vocês. 2000 anos, ele dizendo isso. Não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Porque se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. A palavra sendo falada, aplicada, gera benefício para nós. Agora nós estamos vendo, Deus já estava com essa indignação desde Jeroboão, que ele profetizou. Vem Manassés, inflama mais o povo. Deus falou, vou trazer alguém que vai trazer um refrigério para o meu povo. Quem sabe depois da morte dele o povo conserta. Aí aparece agora Jeoaquim, trazendo a indignação, trazendo sobre aquele lugar tudo aquilo que afrontava a Deus. E Deus vai novamente com a sua misericórdia como profeta, enviando Jeremias, e Jeremias, saia, não faça isso. Ele rasga e joga no fogo a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus, irmão. Lembra que Jesus falou? E o verbo, João vai dizer, se fez carne. Vocês examinais nas escrituras no rolo, porque acreditam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam a meu respeito. São elas que falam sobre mim. Então quando ele estava pegando aquele rolo, ele está dizendo, sabe o que eu quero de Jesus? Que ele morra, que ele vá para o fogo. É assim quando nós negligenciamos. Nós olhamos a palavra de Jesus e não aplicamos. Por isso que nós devemos viver a palavra. Quando eu vivo a palavra, eu estou agradando a Deus. Deus mandou novamente ele escrever, ele escreveu. E acrescentou mais coisas. Agora nós entramos no capítulo, nós entramos agora no livro de Abacuque. Nós entramos no livro de Abacuque. Abacuque, ele está ali caminhando e leva o celular dele, dá um tapa na cara, dá um tiro, mata o filho. Um exemplo. Abacuque olha na televisão e vê a mulher sendo humilhada. Abacuque olha na televisão e vê a corrupção. Ele vê a injustiça. Abacuque olha e vê tudo aquilo que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que faz ele dizer, será que Deus não está vendo isso? Eu não vou profetizar para o povo não, eu vou falar com Deus. E nós entramos no capítulo 1, irmão, e Abacuque começa dessa forma. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque dizendo para Deus, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Abacuque estava andando no meio naquele tempo de Jeoaquim, que excluiu a palavra de Deus, irmão. Você vê quando exclui a palavra de Deus, a violência aumenta, a injustiça aumenta, a mentira aumenta, a idolatria aumenta. E muitos têm deixado a palavra de Deus, está ouvindo a Jeoaquim, que vai implantar coisas no Brasil ou no mundo, mas não tem nada não, meu irmão, haverá consequências. Deus, ele por muito tempo levantou seus profetas, dizendo, não, ande por esse caminho, e este homem está vendo violência, o profeta, porque me faz ver iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, litígio e surge discórdia. É causas na justiça, onde deveria ser ganha, mas o ímpio vai lá e paga um valor mais alto e ganha. A corrupção, a injustiça. É briga por causa de bens. Por isso a lei se afrouxa. Olha, veja o que está acontecendo. Muda-se no Brasil. A justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo. Não é isso que a gente vê constantemente? Estava acontecendo no tempo dele.
assim a justiça é distorcida. Olhe entre as nações e veja, fique maravilhado e admirado, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. No versículo 3 e 4, ele está querendo mostrar para Deus o que está acontecendo na terra, como se há algo novo para Deus. E Deus vai dizer para ele: olha, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou realizar no meio de vocês uma obra tal que vocês vão ficar, em outras palavras, impactados. Como é que Deus vai fazer isso? Ele estava querendo saber como é que Deus ia resolver a situação de violência, de opressão, de injustiça, de maldade, todo tipo de coisa ruim. E você olha, com um pano de fundo, você vai dizer, isso já era para ter acontecido há muito tempo. Deus era para agir. Mas Deus foi longânimo. E este profeta acha que Deus está errado. Irmão, quando acontecer na terra as coisas, Deus ele quer que você não venha duvidar que isso tudo já estava escrito. Ele quer que você seja um crente avivado, um crente convicto. E nós olhamos aqui, Deus diz: eu vou fazer algo na terra. O que é que Deus vai fazer? Ele vai dizer no 6: pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são sua. Eles são pavorosos, terríveis, vai fazer as suas obras e leis, impor a sua dignidade. Veja que eles não estavam querendo submeter a lei de Deus. Deus está dizendo: vocês vão ver quem vai vir. Lembra que quando Deus falou para Jeremias: o que vê? Eu vejo uma panela quente vindo do norte. Pois é de lá que eu vou trazer sobre esse povo a minha indignação. O que vê? Uma amendoeira? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu vou trazer sobre esse povo, Jeremias. Eles estão zombando de mim. Eles estão achando que estão no controle. Eles estão achando que está acontecendo conforme eles querem, né? Mas vai chegar o meu tempo de fazer. E quando eles acharem que a violência está ruim, que a coisa está ruim, aí que eles vão ver os caldeus chegar. Eles vão ver o que é maldade. Eles vão ver o que é violência. Eles vão ver o que é crueldade. Eles vão sentir a minha ira, porque não quis submeter a minha palavra. Irmãos, olhando isso, nós ficamos apavorizados. Aí ele também: Senhor, o Senhor é tão puro os teus olhos são tão puros que o Senhor não pode contemplar o mal. Como é que vai ser isso? Um Deus de amor. Porque Deus ele cumpre a sua palavra, irmão. Deus não é de brincadeira. Ele vai trazer aqui a característica da nação que vai manifestar a sua indignação, a sua ira, a sua revolta santa sobre aquele povo que por muito tempo teve a oportunidade de comer o melhor dessa terra, se atentamente ouvir a minha voz e obedecer. Mas quis ouvir a voz do seu coração caído, viveu a idolatria que não glorificava a Deus. Agora nós estamos vendo Deus dizer para eles: eu vou fazer isso com uma nação tão cruel. E agora nós chegamos aqui no versículo 13, que o profeta vai dizer para Deus: tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então tolerais os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fosse peixe no mar, como se fosse animal que rasteja, que não tem quem o governe. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar que as coisas aconteçam assim, sem que não tenha uma liderança, que não tenha um soberano, um Deus? É como animal, todo mundo faz o que quer. Ele estava querendo saber por que isso ia acontecer, por que essa desordem, por que tudo isso. E a Bíblia nos diz, ele dizendo: o inimigo peste a todos como anzol, apanha na sua rede, e os ajunta na sua rede e arrastam. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, eles oferecem sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua rede de arrastão, pois
é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. O profeta está dizendo para Deus assim, ó: eles não vão te dar glória, Senhor. Eles não vão reconhecer que é o Senhor que está fazendo isso. Eles vão dar glória para a rede deles, para aquilo que eles estão conquistando, a arma deles, aquilo que eles têm de melhor para arrastar as pessoas, prender as pessoas. Eles vão confiar na força do braço dele. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar o povo sem dó e sem piedade? Essa foi a indignação e a pergunta do profeta: o Senhor vai deixar que esse povo que fica adorando as coisas criadas, governe, oprima, mate, conquiste, prospere, fazendo maldade, o Senhor que tem os olhos puros? Aí depois de falar tudo isso, a Bíblia nos diz dessa forma: estarei na minha torre de vigília e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá a resposta e eu terei a minha queixa. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Aí vai dizer no versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmão, aqui agora é nos contado que Abacuque ficou no seio do templo, na oração do início do mês, clamando, pedindo a Deus resposta. Por que tudo isso? E Deus traz resposta para ele, diz: escreve, porque o que eu vou falar para você vai acontecer. Escreve bem legível, para quem possa estar passando, possa ler e entender que minha palavra é fiel e vai se cumprir sobre essa nação. Irmão, você está aqui? Ele vai dizer os ais, e eu quero que você só ouça isso. Versículo 9: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Ele está dizendo: ai daqueles que acreditam que fazendo mal e prosperando vai se esconder de mim. Ele pode botar a sua casa onde for, ele pode botar a segurança que for, ele pode botar o que ele querer para se esconder de mim, mas todavia eu vou achar eles. Ai desses que adquirem seus bens de uma forma ilegal. Ele está dizendo para Abacuque: os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas de madeiramento ficarão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Porque a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor, como as águas sobre o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Agora o 19, para nós finalizarmos, para nós entendermos. O que ele está dizendo aqui, irmão, é
contra aquela nação babilônica, que ele está dizendo: ai de vocês que estão prosperando, ai de vocês que estão vivendo uma vida que está dando tudo certo, vocês estão adquirindo de uma forma a qual não me agrada. E Deus estava usando essa nação para corrigir Israel, mas Deus não estava se agradando da vida daquela nação. E Deus estava dizendo para Abacuque: eu vou corrigir Israel, eu vou corrigir a nação de Judá, com a palavra que eu expressei através dos meus profetas. Através da Babilônia eu vou corrigir, mas a Babilônia não está esquecida aos meus olhos. Ela também terá as suas consequências por ter adquirido as coisas de uma forma que não me glorifica. Abacuque estava ouvindo isso. Eu vou trazer sobre eles também a minha indignação. Aí daquele que diz a madeira, agora está dizendo para aquela nação: acorde, e a pedra muda, levante-se, pois o ídolo ensina. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amado, quando Abacuque, vendo que Deus estava no controle de todas as coisas, nada estava fora do olhar dele, que chegou o tempo de Deus trazer sobre Judá, pelas suas negligências, a palavra de Deus, por desprezar a palavra e amar mais o homem, amar mais as coisas criadas pela mão do homem, e não o santo de Israel. Deus estava trazendo sobre aquele povo e mandou Abacuque olhar e escrever: eu vou fazer isso, Abacuque, mas vou trazer consequências na vida desses também que adoram madeira, daqueles que adoram ídolos feitos pela mão deles. Ele finaliza dizendo que ele está no seu santo templo. Cale-se, ele estava querendo dizer justamente para ele, diante dele toda a terra. Você não está aqui para questionar, você está aqui para obedecer o que eu estou falando. Escreve isso no livro. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós oramos, nós agora vemos Abacuque dizer isso. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto: Senhor, eu ouvi a tua fama. Porque quando nós não conhecemos, irmão, nós queremos agir, falar, pensar conforme nós acreditamos. Mas quando ele entendeu a grandeza de Deus, ele falou: eu ouvi a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Obra essa que tu falara que ia realizar desde Jeroboão, quando aquele povo quis te afrontar. O Senhor agora aviva. Em outras palavras, cumpre o que o Senhor disse. Ele agora não estava mais questionando a Deus. Ele agora estava dizendo para Deus: eu entendi que você é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus longânimo. Por muito tempo, muitos profetas morreram, muitas pessoas sofreram humilhação, escárnio, foram torturados para falar o teu amor, mas eles debocharam. Portanto agora, Senhor, aviva, cumpre a tua obra, faz o teu querer sobre este povo malvado, cruel. Aviva a tua obra, coloca a vida nisso que o Senhor está falando. No decorrer dos anos, Senhor, no decurso do ano, faz-me conhecida. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Senhor, eu estou aqui na terra, lembra de mim, tá? Lembra de mim, tem misericórdia de mim. Irmão, este homem que agora estava questionando, ele agora entra em concordância, em alinhamento com Deus e fala: Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor não está aqui para agradar pecadores, não, o Senhor está aqui para cumprir a tua palavra. Faz a tua palavra. Irmão, quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós devemos andar em concordância com a palavra de Deus. Essa foi a vontade de Jesus, que nós devemos ser um como Ele era com o Pai. Você está aqui para estabelecer, para desejar que a palavra de Deus se cumpra, independente do que vai acontecer. Sendo a palavra de Deus obedecida, o seu Deus sendo glorificado, você está cumprindo a sua existência. Abacuque entendeu isso. E ele vai dizer agora para nós essa palavra tão importante, que ele deixa registrado para nós no 17.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro num Senhor e exulto, Deus da minha salvação. O Senhor é Deus, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre do canto, para o instrumento de corda. Sabe o que ele estava dizendo aqui, irmãos? Eu entendi. Ainda que eu não viva o que eu desejo, aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou cuidando, ainda que venham os babilônicos e leve tudo, leve os gados, leve a plantação, leve tudo, a minha alegria não está naquilo que eu estou gerando, que eu estou construindo, que eu estou prosperando. A minha alegria está no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmão, Abacuque se tornou verdadeiramente um símbolo ao qual nós devemos buscar nesse tempo. Um modelo de homens e mulheres que entendem que a misericórdia de Deus está sendo estendida dia após dia, se renovando. Mas as pessoas estão debochando, estão brincando, estão zombando. E Deus vai chegar um tempo que Ele vai cumprir a sua palavra. E nós devemos ser, aviva a tua obra, faz o teu propósito. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor é fiel para concluir a boa obra na vida de cada um de nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça o que eu queria, Senhor. Todavia eu quero me alegrar no Senhor. Irmão, nessa noite você está aqui, você ouviu a palavra. Você ouviu claramente que Deus passou para o seu profeta, e o profeta entendeu: cumpre, Senhor. Eu vou cumprir, porque eu não sou homem para mentir. Eu falei que ia cumprir. Eu velo pela minha palavra. Agora, para nós finalizarmos em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. A gente vai ler o 5 e vamos voltar para o 4. Amém ou não amém? 21, 5. Aquele que estava sentado no trono. Veja, o mesmo Deus que apareceu, que falou com Abacuque quando ele estava na torre de vigia orando. Aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, não mais para Abacuque, agora para o apóstolo João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lhe enxugará dos olhos, 4, toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis que tenho, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele vai dizer o 7, o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu. Agora o 8, eu quero que toda a igreja dobre atenção e se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre.
a saber, a segunda. Amado, nós acabamos de ler que Jesus falou para aquele homem: escreve isso no livro. Por quê? Porque essa mensagem é verdadeira para aqueles que estão na terra. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Essas coisas vão acontecer sobre a terra. Ele vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. Ele vai tirar aquilo que trazia sobre nós dor, tormento, tristeza, tudo mal. Mas isso é para um povo. Ele vai dizer que povo é para os vencer. Mas para aqueles que se deixaram ser vencidos pela carne, certamente estará juntamente com estes que se tornaram idólatras, feiticeiros, imorais, assassinos, mentirosos e todo o mal ao qual a palavra de Deus condena. Culto de avivamento. E você nessa noite ouviu a palavra de Deus. Eu quero que você feche seus olhos para nós orarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto esse louvor vai ser ministrado, eu vou estar orando para você, que esse louvor fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Fala através desse louvor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Senhor, toma em tuas mãos os teus filhos, Senhor. Senhor, renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Espírito Santo de Deus, essa é a tua vontade, não a minha. Deus, que os teus filhos possam receber no Espírito. Senhor, que teus filhos possam receber no Espírito aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar. Deus, tu és um Deus que busca, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que trata, o Senhor é um Deus que faz tudo, mas tem um tempo determinado, diz a tua palavra. Eu quero ser de uma geração que quando ora Deus levanta e abala a terra. Eu não quero ser de uma geração de falidos espirituais que só vivem de emoções. Eu quero ser de uma geração que conhece a voz de Deus e estremece os corações. Eu não quero ser